TV Vitrine hoje tem um dia muito especial. Estou hoje aqui, primeiramente, de apresentar uma revelação do nosso tempo, um grupo que deixou muitas saudades. Eu vou apresentar o meu diploma que eu recebi do Dom Galdino em São Paulo na última quinta-feira como comendador. Então é um prazer, é a primeira entrevista que faço como comendador e estou aqui nada mais para apresentar o meu diploma. E para darmos a oportunidade, eu queria nada mais, nada menos apresentar que a banda está aqui presente hoje, é a banda Macros, a grande banda do nosso interior de São Paulo e todo o Brasil que tocaram. E hoje consegui fazer uma coisa que é como um presente de Deus para mim, unir novamente a banda Macros para dar uma entrevista para mim. Estou aqui com o Chiro, com o Afonso, com o Dudu, primeira formação, com o Magrão, com o Edmur. É a primeira formação do Macros em 1974. 5 de janeiro de 74. 5 de janeiro de 74. Eu começo aqui com o Chiro. Chiro, boa tarde. Queria que você falasse um pouco como se formou o Grupo Macros naquela época tão gloriosa que vocês tiveram pela frente. Boa tarde, Chiro. Boa tarde. Então, eu tocava junto, nessa época eu tocava junto com o Magrão e o Afonso, indo num conjunto chamado Classe Pop. Daí eu resolvi formar um conjunto, falei, se vocês quiserem ir junto, a casa está lá, o baixo está lá, a bateria está lá, preparada, esperando vocês. Ah, nós vamos, é só você armar o resto lá, né, dos músicos que nós vamos lá. A gente era mais novo, sabe, naquela época do conjunto. Aí eu já conheci o Edmur do conservatório, ele se apresentava no conservatório maravilhosamente bem, gostava dele. E o Dudu que foi em casa para ter umas aulas de violão, ele precisava de um negócio lá, sabe? Mas ele tinha uma mãozinha pequena, o Dudu. Eu falei, cante uma música aí, toque. Ele cantou, mas cantou tão bonito. Cantou muito bonito, eu gostei da voz, eu gostei da sua voz, rapaz. Gostei muito, você vai cantar. Não, mas teve alguém que falou que eu nunca iria cantar, porque eu estava mudando de voz. Ah, sua voz não presta. Então eu falei, que nada disso, rapaz, sua voz é maravilhosa, né? E então foi assim que a gente começou. Agora nós tivemos uma colaboração muito grande, uma pessoa que mora aqui na Bela Vista, que foi a parte financeira. Foi o Tonão Gaioto, o meu irmão, isso a gente não pode esquecer dele, né? Pois sem a parte financeira a gente não iria conseguir nada, não ia conseguir aparelhagem, não ia sair do lugar, né? Então nós agradecemos muito ao Tonão e agradecemos a você essa oportunidade. E daí, graças a Deus, eu fui muito feliz na minha escolha, principalmente pela qualidade das pessoas e a qualidade dos músicos, que não preciso falar, ficou provado, o som que eles fizeram ficou marcado no coração de muita gente, né? Obrigado. E eu queria falar um pouco como surgiu o nome da banda Macros. Então, eu tinha uma ideia de fazer um pôster preto, vermelho e branco, e o nome teria que ser, eu não botei na mesa, nós se reunimos, e eu achei, tem que ser um nome curto. Antigamente estava aquela moda tropical quinteto, aqueles nomes enormes, todos em inglês, né? Um nome curto para gravar, rápido, com letras bonitas, sonoridade aberta, né? Mas eu não tinha esse nome. Curto, bonito, com significado bonito. E aí o Dudu que bolou esse nome Macros, né? E aumentou algumas letras, modificou algumas letras. Eu também tinha falado de letras bonitas, gostosas de se ver. O K, por exemplo, né? Eu não sei se Macros não é com K, né?
Não, não é. Boa tarde. Então, uma das... o que eles pensaram também era chiros, né? Vocês se lembram, né? Surgiu a ideia de falar chiros, porque era muito chique um nome em inglês, né? O nome em inglês era muito chique, estava na moda. Aí eu vi essa palavra micro, macro, e eu achei interessante, macro, acrescentar um S, mudar o C por um K, e ficou macros. E todo mundo apoiou, eu falei, então que fique esse nome. Além da sonoridade aberta, não é um som fechado. Macros, ouve-se, não se fala, né? Grava-se também, né? E o significado é bonito, né? Prefixo grande, né? Aí todo mundo concordou. Sem dúvida. E como vocês se conheceram? Então, aí eu como eu vim já de Itu com o Chiro e o Afonso, nós começamos a ensaiar ali do lado do Clube São José. Aí o Edmur veio de Porto Feliz, eu conheci o Dudu, conheci o Edmur, e aí começou. Tinha o Edinaldo também, que era de Sorocaba, tocava sax. Aí começou, a gente ensaiava quase todo dia, que eu estava de férias, ensaiamos muito. E o Chiro sempre pegando o nosso pé. Não, tá errado aqui, tá assim, ele foi divulgando. Era um líder. Alguém tinha uma regência, né? Não podia ser todos no mesmo. Eles iam aceitando, eu aceitava as ideias deles também. E assim, tanto que deu certo, nós ficamos juntos, né? Muito tempo. Depois eles ficaram mais, eu saí para outros conjuntos e eles ficaram mais, continuou o sucesso muito grande. Muito tempo. Eu só queria dizer uma coisa, que eu não tinha muito contato em cantar assim. Então o que eu fiz? O Chiro me levou para a igreja. Então a gente cantava à tarde ou de manhã, cantava, ele fazia eu cantar as músicas, tal, né, para um ambiente maior. A hora que o padre chegava, ele que tocava outra coisa. Aí o padre saía, a gente voltava. Quer dizer, então eu fiquei praticamente uns 4 meses na igreja, né, Chiro? Cantando com o Chiro, até começar realmente a ensaiar com todo mundo. Edmur, quais são os locais que vocês mais tocavam aqui na região, que marcou para vocês, que deram força para vocês? Lugares? Clube. Bom, antes de eu falar, eu gostaria de agradecer, né, o convite feito por você, para que nós nos reuníssemos novamente. E isso foi uma coisa muito importante, porque estamos aqui os 5 da primeira formação, faltando o Edinaldo, porque o Edinaldo ficou pouco tempo no Macros e depois saiu e perdeu o seu contato. Então, um encontro aconteceu, que eu acho que é o mais importante de tudo, a gente está novamente reunido aqui. Bom, se você perguntou a respeito de onde a gente tocava mais, né? Eu gostava de tocar mais. No começo, né, pessoal, a gente tocava na região, nós começamos tocando praticamente em Cerquilho e TT. Que nos ergueram praticamente. E tem que ser, acho que tem que ser dito uma coisa, é o seguinte, porque naquela época o São José também estava passando por dificuldades. Então, o clube nos ajudava e nós dávamos retorno para eles também. E depois tem TT também, então a gente ficou assim, TT tem uma seu Hélio. CT, para ajudar o conjunto, deu 14 bailes no ano. Tem uma curiosidade. Numa das programações que saiu da recreativa, aliás, citar o nome do seu Hélio, né? Um abraço, seu Hélio Souza, abração aqui de todos nós, do Marcos, seu Hélio. Ele nos contratou, saiu até um calendário. Todos os meses a gente tocava sábado e domingo. Tocava por exemplo, tipo segundo, todo segundo sábado, por exemplo, tocava no sábado e no domingo. Isso, a programação inteirinha, já de janeiro a dezembro. Nós estávamos em todos os meses, no sábado e no domingo. Isso que nos ajudou financeiramente, né? Foi isso aí.
Daí que começou a espalhar, ir para Laranjal, Capivari, Jumeri, a região toda, né? Quem mais? Tatuí, mas aqui, mais pertinho, Porto Feliz. Aliás, Porto Feliz, que é minha cidade, não foi fácil entrar, não. Apesar de Deus ser de lá, não foi fácil entrar, porque tinha aqueles lances de antigamente de que conjuntos tinham que ser de São Paulo para tocar, né? Não existia uma coisa... Mas foi difícil, eu sei porque eu conhecia o presidente de lá. E Tonão foi conversar com ele. E o que era mais difícil naquela época é que em janeiro os clubes já soltavam a programação do ano inteirinho, a agenda inteirinha de bailes. E eram, por exemplo, Tietê, Boituva, Porto Feliz, eram as melhores bandas que tinham no Brasil. Você da Boituva aí. Boituva já tocou muito também. Boituva, quer dizer, então você não tinha chance. Você poderia ter até qualidade, mas você não era famoso o suficiente para tocar na recreativa. Então, graças ao esforço e a gente correr atrás, e nós conseguimos entrar nesse mundo que era muito competitivo. Existiam grandes bandas, né, Chico? Existiam grandes bandas, grandes músicos, e graças ao conservatório que nos deu apoio, e ao Chiro, que praticamente foi o mentor e que ensinou a gente a fazer, nós conseguimos construir uma banda muito bem estruturada musicalmente. E isso que nos levou, graças a esse sucesso, né? Afonso. Então, dá licença, só para complementar, para a gente passar um pano nessa... Então, foi assim. Chiro, através do meu irmão, que era contrabaixista dos Ratos. Então, aí ele já me convidou para Itu, porque o pessoal de Itu não me conhecia, portanto é que o Magrão morava perto lá. Então musicalmente ele já nem preocupava mais. Ele só queria saber se a gente topava ou não, porque não ia ganhar nada. Chegar assim, você vai com a roupa do corpo, você vai tocar, não tinha dinheiro. Só que o Antônio Garoto, que é o irmão que eu já não tenho mais, mas o meu irmão branco italiano, 2, né? E tem a mãe ainda, Dona Nina, que nós não podemos esquecer. A homenagem maior que eu vou dar é o Antônio Garoto e Dona Nina, que é a mãe, que recebia como uma mãe, assim, como uma mãe. Sabe, tratava da gente, lavava até roupa de gente aí, que eu não vou dizer quem. E a gente comia lá, sabe? E o importante, Joel, então a parte financeira era Tonão que cuidava. E ele também tem autoridade de vir e chamar mais atenção. Graças a Deus que o Chico não chamava muito mais atenção, a Tonão chamava porque ele era o paizão, ele pegava no pé. E outra coisa, aí as crianças eram pequenas, os 2 filhos dele, doutor Fábio e doutora Flávia, né? Flávia. Vilma foi fazer, que é a cunhada dele, foi fazer faculdade em Tatuí. Aí sobrou para mim, porque a gente terminava o ensaio 7:45, aí eu ficava até 10 horas, aí Tonão me trazia para Tietê. Então, passando um pano nesse do ensaio, era assim, quando férias era de manhã, tarde e à noite, antes do Marcos inaugurar, parecia time de basquete, seleção brasileira, porque o nego só tinha música na cabeça, o repertório, a pessoa sabia de cor, salteado, tonalidade, a gente fazia um trabalho vocal muito ensaiado, era muito ensaiado, era muita dedicação, e como quem disse, e Chico, com a experiência que ele já tinha, experiência tocando de música, né? E era mais velho que a gente e tal. Não muito, mas mais em experiência é muito velho. E isso é só isso por enquanto que eu tenho que falar. Viu uma coisa? Naquela época existiam as bandas como Casa das Máquinas, os Incríveis, né? Corrida de Força, Placa Luminosa, eram Santa Cruz, Super Santear. Eram grandes bandas. Dimensão 5. Entre aspas, eram concorrentes, né? Sem dúvida, e você saiu muito bem no meio deles, né? Era um concorrente poderoso. Aquela época era a época dos bailes mesmo.
tudo que tocava nos bailes. Até dei uma entrevista no jornal, falei, não tinha meia boca, desculpa de eu falar, não tinha, era difícil, levava vaia, não podia ser meia boca. Tinha muitos conjuntos bons, Placa Luminosa, veja, Placa Luminosa com o cantor Gessé. Imagina uma coisa dessa, né? Dinho Banda Show, que mais? As orquestras. Nós começamos ali, a gente fala concorrente, não deixa de ser concorrente, mas era com Placa Luminosa, porque a Dinho Show veio depois. Daí eles vieram revolucionando, porque Não era fácil, não. Todos eles tocavam bem, o super som já era um outro estilo, mas bonito, as orquestras, era tudo muito, 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 muito chique. Não podia ser meia boca, não tinha meia boca, não. E só para terminar, como a agenda dos clubes era em janeiro, era tudo montado em janeiro, quer dizer, estava pronto até dezembro. Todas as datas importantes do clube já estavam ocupadas. Então, como é que a gente ia entrar? Não tinha jeito. Então, entrava com um baile menor ou um baile sem muita importância, porque a agenda de todos os grandes clubes das grandes cidades, como Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo também, quer dizer, foi muito difícil a gente entrar. E graças a Deus, nós entramos e tocamos em todos os lugares, fizemos praticamente todos os bailes de formatura, de debutantes, de todas as grandes cidades do estado de São Paulo. Quer dizer, o conjunto não se resumiu só ao nosso cantinho aqui. Embora tenha começado aqui, graças a Deus, nós tocamos em todas as grandes cidades e grandes clubes do estado de São Paulo, né? E para nossa felicidade, a gente, depois de um certo tempo, começamos a arrebanhar músicos para assistir nós. O Marcos ia tocar, quem estava de folga ia todo ver, parecia teatro. O pessoal ficava, uma coisa mais linda. Porque sabia que o negócio funcionava mesmo, né? Era muito bom. E ali eu me lembro que quando a gente entrou em São Paulo, né? Foi alastrando, o nome foi indo. Até os colares de São Paulo, dimensão 5. Mas como que vocês conseguiram entrar aí, né? Não sei, o pessoal gostou do jeito do interior e contratou e trouxe, e a gente foi entrando, mas a coisa não é fácil, né? Você sair de baixo e até conseguir, né, um respeito, né? Eu acho que a gente conseguiu, até dá para se orgulhar, né? Vocês também conseguiram muito depois de mim. Joel, eu gostaria, o Negão falou do troféu, é um troféu gladiador que era dado aos cantores nacionais da época, aos melhores cantores, né? E também foi decidido escolher a melhor banda de bailes, né? Do estado de São Paulo, hein? Do estado de São Paulo. Foi no Clube Espera em São Paulo. E para você ter uma noção, naquela época, Simonal era um cara que era o cara, né? Simonal era o cara. Então, naquela época, nós nos apresentamos e naquela noite estava Roberto Leal, Eliana Pittman, Sérgio Reis, que estava começando, o Wilson Simonal,
Você apresentou? Eu não lembro dele. Porque eu lembro das que nós tiramos umas fotos, né? E naquele tempo, ok, Nelson Rubens também estava lá. Eu invento, né? Então estava. 2 anos. Aquele maestro Zacarias. Tá? Então, os artistas que se destacavam, né? Maestro Zácaro, falecido já, e então eles escolheram os cantores que se destacavam na época e qual é a banda que estava se destacando, e nós somos os escolhidos. 2 anos seguidos, Certo, e o Magrão, qual a música que mais marcou para vocês na época? Falava assim, Marcos, aquela música existia? Era mais a música americana, né? Quando eu tava no auge, aquelas músicas americanas, aqueles batidão gostoso, aquelas músicas dos anos 70, 80, 90, Me Diz. Passamos por todas essas músicas. Não, cada década era um tipo de música. O que estava tocando na rádio, o Edmur fazia uma pesquisa na rádio, em todas as rádios. E as músicas, tinha música que nós tirávamos antes de fazer sucesso na rádio, entendeu? Quando começava a tocar na rádio, a gente já estava tocando, graças ao Edmur fazia pesquisa, entendeu? E não podemos deixar também, depois veio o Gilson, veio o Vinícius, o Naor, que hoje toca o Roberto Carlos, então a banda foi Gilson entrou no lugar do Chiro, são pessoas assim, o time era uma seleção, saía um, entrava o outro do mesmo nível. De carnaval, que tem, por exemplo, o que toca com o Vinícius lá, o saxofonista lá, Vidal, maestro Vidal também, maestro um nível, toca na banda Mantiqueira, fez muito carnaval com a gente, né? E Vinícius, conhecidíssimo no meio artístico, o Vinícius morou 10 anos no Corneto, tocou com Gal Costa, com Simone. Aonde ele vai, a gente. Tudo cria do Chiro. E o Naor. O Naor está tocando com o Roberto Carlos, está fazendo um trabalho agora. Todos tocam na banda Mantiqueira. Na Orquestra Sinfônica também, Naor toca. Viu, Joel? E o que marcou muito nessa formação, junto com o Dinaldo, que a gente trabalhava muito vocalização. Então tem alguma coisa do MPB4 que eu guardo com muito carinho, que foi uma das coisas maravilhosas, porque nós suamos muito para cantar. A gente estava tão bom que ele não precisava acompanhar a harmonia. E Because também. Because cantava a capela. Because dos Beatles, dificílimo. Fazendo clavinete no teclado e a gente, nossa, ninguém dançava. Mas era uma época que não tinha que se correr tanto atrás do sucesso, sabe? Porque o sucesso durava muito, as músicas, a qualidade, desculpa, mas a qualidade era muito forte, tanto que está até hoje, né? Because dos Beatles, quem conhece não vai esquecer jamais, não tem como, né? Ela vocalizada, 4 vozes. Então a gente não tinha muita pressa de tirar a música. Então chegava a ensaiar um mês uma música. Saia vocal, aquilo são 4 vozes, uma diferente da outra, aquilo em inglês. Última forma do MPB4, as 5 vozes do MPB4. Nossa Senhora, é difícil, mas é muito difícil. Se alguém conhece a música, sabe dizer que o vocal dissonante, super, e a gente conseguiu fazer aquilo, nós gravamos, saía afinado. Mas era muito ensaio, muito. Eu queria dizer também que nós tivemos a honra de abrir um show do MPB4, né, em Sorocaba, quer dizer, nós fizemos a abertura. E eles humildemente foram na frente do palco e nós cantamos uma música deles para eles, quer dizer, foi uma honra realmente ver esses elementos ali na nossa frente e ouvindo a gente com a música deles, né? Quer dizer, essa é uma das passagens que nós tivemos. E naquele dia, já que eles estavam ouvindo tocar a última forma deles, aquela musicalização, eu me lembro que eles aplaudiram. Acho que
Foi até modéstia deles, mas tudo bem. Que gostaram A mesmo. nossa, os caras gostam da coisa, né? Daí, e logo após nós tocamos músicas jazzistas, de solo de trompete, solo de sax, Spiral Gyre, sabe? Aí então acabou de. Mas nós tocamos mais oferecido para eles, porque o jazz não funcionava tanto em baile, desde aquela época. Faz tempo que o jazz não funciona em baile, né? Mas a gente tocava essa música, vamos tocar para eles. Tinha pouca gente mesmo, mas só humildes, parecia que ninguém estava lá. E era a MPB4 que estava lá. E aí já era embaixo do camarim, e naquela época, o camarim, aí a gente ia fazer mais uma ou duas, eles iam entrar no palco, e a gente estava fazendo a abertura para eles entrarem. E a gente estava tocando Eu Tô Voltando, e tinha um baixo difícil de tocar, um lá embaixo, não sei qual deles, não sei, e eu era muito fã de Elisão, que tocava com Elis Regina, né? Ele gritou, Elisão! Esse foi o maior prêmio que eu recebi na vida. Eu tô voltando. Ali nesse clube, não era um Sorocaba, era clube de campo, né? Clube de Campo de Sorocaba. Clube de campo de Sorocaba. Era o Clube de Campo de Sorocaba. MPB4, Bete Carvalho. Não teve um baile debutante lá que quem apresentou foi Sérgio Chapelin. Mas com muita gente boa agora não diz todos na cabeça. Campinas. Foram dois. Um em Campinas. Nós fizemos um show junto com o Alcione também. Tênis Clube de Itanhaém e em Campinas também. Quer dizer, a gente fazia não só bailes, mas fazia bailes com grandes artistas, né? Ângela Maria em São Caetano. Campinas. Lá no Taquara. Certo, agora uma pergunta. Hoje, você sai passear, vai nos barzinhos, nas festas, e sempre ouve falar da banda Marcos. O que significa para vocês do grupo ficar marcado esse nome há 25 anos? Agora somando já dá 30 e quase 40. Quase 40 anos. 40 anos está na memória do povo ainda. E viva, porque o pessoal chega a falar coisas maravilhosas para a gente, você vai contar os casos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um falasse um pouquinho, o que você sente até hoje quando fala Marcos, aquela história que você estava falando para mim antes, que uma pessoa abraçou você e falou que vocês estão vivos. Por favor, fiquem à vontade. Então, quando a gente estava tocando, estava trabalhando, estava tão nativa, né? E não era fácil, era cansativo, porque ensaiava muito, viajava muito, tocava 3, 4 vezes por semana, além do ensaio. Então a gente não percebia que o sucesso era tão grande assim. A gente só estava, não percebia, né? A gente estava trabalhando, estava na estrada, eu acho que é normal assim. Ia num baile, estava cheio, no outro baile estava cheio, acho que é para todo mundo assim, isso é normal, né? Depois que a gente foi perceber, agora que a gente percebe que não era tão assim normal, que ficou gravado no coração das pessoas. Essa semana um cara no bar do Haroldo, ele chorou, cara, saiu lágrimas dos olhos dele, cara. Eu lembro da música, sabe que música... Ele lembrou que você cantava "And in Your Life". Eu falei, de muito que cantava. Então, ficou gravado em mim. E eu falei, mas tem pessoas que lembram de eu cantando, o Zé Valério lembra de eu cantando Right Songs. Então, e lembro de outras músicas, lembro do toque dele, do Afonso. E aquilo ficou dentro das pessoas, é incrível, a gente não imaginava que estava causando isso, né? Talvez nem as pessoas soubessem sabiam que iam se lembrar tanto daquilo, né?